Boa noite, gente boa. Eu quero deixar claro para os irmãos que eu estou muito contente de estar aqui e o desejo do meu coração é que, de alguma forma, isso que eu vou compartilhar com os irmãos seja útil para a semana que os irmãos têm para enfrentar e para a trajetória dos irmãos. Estamos no início do ano e acredito que boa parte de nós aqui está fazendo planos, o que quer realizar no ano de 2020. Eu, pelo menos, o plano que eu fiz foi até 2030. Então, mas tem gente que quer só até 2021 e assim por diante. E para chegar lá, nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, você tem as primeiras horas, os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses. E o problema é que a gente não para pensar na lei do pouquinho, né? Porque às vezes a gente acha que tudo surge de repente, só que nada é do nada, é pouco a pouco. Essas paredes aqui, os irmãos que fizeram a obra sabem muito bem disso. Elas não surgiram assim, ó, haja uma parede, não. Foi tijolo após tijolo, massa, pedra, suor, ação após ação. Foi assim que a coisa aconteceu. E na nossa vida é a mesma coisa. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite que a gente não dá. É um versículo da Bíblia que a gente não lê. Que legal, que os diáconos são jovens, né? Então, é um versículo da Bíblia que a gente não lê. É um minuto que a gente não ora. É, de repente, aquela feijoada gostosa que a sogra fez, né? E aí é aquele prato a mais da feijoada. Eu não sei se dá para perceber que é de pouco em pouco que a gente chega lá. Ou como dizia o antigo ditado, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Exatamente. Então a gente quer falar um pouquinho sobre a ideia do amanhã, sobre a ideia do futuro. E de acordo com o que nós projetamos ali, você pode ler o tema da mensagem dessa noite? Então eu não sei se dá para perceber que tem o você aqui e tem o você lá. O você lá vai ser o resultado de tudo que o você daqui está fazendo. Então eu gostaria que você tivesse mais amor pelo você de lá, porque ele lá não vai ter escolha senão receber o que você aqui plantou. E aqui a proposta é faça o bem. Por quê? Porque o mundo dá voltas. Você não sabe se o cara que hoje é teu subordinado amanhã vai ser seu chefe. Você não sabe se aquele camarada que mora de favor na sua casa, ele amanhã vai ter uma mansão, vai ter várias casas e vai poder te oferecer uma. Você não sabe se a pessoa com quem você não falou na sua rua é a pessoa que vai te socorrer de madrugada quando você estiver passando mal. Eu não sei se dá para perceber que não custa nada ser legal com as pessoas. Não custa nada. Não estou falando de ser amiguinho, estou falando de ser legal. Por quê? Porque o mundo dá voltas, e dá voltas para todo mundo, sem exceção. E bom seria se lá na frente você não tivesse a preocupação do tipo: ai, esse delegado aqui é aquele moleque que eu dei cascudo lá na minha rua há 20 anos atrás. Imagina, de repente, aquele juiz é o cara que você xingou no trânsito. Você não sabe. Então eu gostaria que você estivesse sempre fazendo bem, porque o seu amanhã agradece. E aí, se você puder, para a gente não mexer no slide, se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ficar só nesses 12 versículos mesmo. E não me subestime, 12 versículos dá para fazer muita coisa. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 42, a partir do primeiro versículo. Dá mais um clique, por favor, meu irmão. E aí nós vamos ler do versículo... Pode clicar. Isso. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Podemos ler... Ah, não. Eu já ia falar, podemos ler todo junto, mas não é a mesma versão. Vai dar ruim. Eu vou ler aqui então. Vê na sua Bíblia aí para ver se eu não estou mentindo, hein? Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda:
ouvi dizer que é a tribo do Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fossem com eles, temendo que algo mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros, que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Bem, você conhece a história de José, e você sabe muito bem que seus irmãos foram canalhas com ele, e nisso que os seus irmãos fizeram aquela crocodilagem com ele, aquela cachorrada com ele, os irmãos pensaram o quê? Meu irmão deve estar todo lascado, até porque ele saiu daqui vendido. Então, na cabeça deles, meu irmão é página virada. Por que isso aconteceu? Porque eles tinham inveja do seu irmão. E eles pensaram que, se eles eliminarem o irmão, eles vão ter uma vida melhor. Eu não sei se você percebe que o pai não os amou mais, porque o irmão deles não estava com eles. E isso é bom para a gente pensar o seguinte: o que é seu, filho, é seu. O que é do outro, é do outro. Escreva a sua história, conquiste as suas vitórias. E assim, você não é o outro, e você não vai ter um lugar do outro na vida de ninguém, porque cada um é cada um. Mas os seus irmãos não pensaram desse jeito, e achavam que se a gente detonar o nosso irmão, nossa vida vai ser melhor. E não foi, pelo contrário, ainda prejudicaram um inocente. Entretanto, o seu irmão não era página virada, porque a mão do Senhor estava sobre a vida do seu irmão. Trazendo para o nosso contexto, existem pessoas, agora há pouco, quando a nossa irmã dirigente estava lendo ali, e o salmista falando sobre aqueles que o odeiam, eu pensei assim: meu Deus, como é que pode, né? Às vezes você não fez mal a ninguém, você não brigou com ninguém, você não xingou ninguém, mas o simples fato de você acordar feliz deixa alguém com raiva de você. Vai entender. Você de repente não xingou a pessoa, você não maltratou a pessoa, você não fez nada de errado, mas o simples fato do seu chefe falar assim: olha, eu gosto do fulano, pronto, meia dúzia no seu trabalho já fica chateado por isso. Eu não sei se dá para perceber que assim, você não fez nada contra ninguém, mas o seu filho passou por uma universidade federal. Aí às vezes aquele vizinho que era teu amigo já ficou chateado. Só que a culpa não é sua. Seu filho passou para a universidade, você não fez mal a ninguém. Eu não sei se dá para perceber que, infelizmente, nem todo mundo se alegra com aqueles que se alegram. Tem aqueles que ficam tristes com a nossa alegria. Tem aqueles que ficam alegres com o nosso sofrimento. Eu não sei você, mas eu já conheci gente que ficava com o semblante tanto assim quando eu não estava bem, e que ficava com o semblante carregado quando eu estava alegre. E aí talvez você pense assim: é coisa da sua cabeça. Não, eu testei. Tinha dia que eu não estava bem, mas eu fingia e percebi. E nesse caso, é algo estranho quando você percebe o seguinte: por que as pessoas nos odeiam? Às vezes a gente faz por merecer, mas nem sempre a gente faz. Mas porque nem sempre o problema é nosso. Às vezes o problema é das outras pessoas. Então o pedido que eu faço para você é que assim, você não fique naquela, né, de fulano vai ser promovido, eu vou fazer de tudo para o fulano ser promovido, porque assim eu vou ser mais feliz. Não vai. E uma outra situação: se de repente alguém puxar o seu tapete, em vez de você ficar decepcionado, entenda, faz parte da vida. Você vive num mundo caído. Existem pessoas que elas acham que o mundo deve alguma coisa a elas. E aí o que acontece? Você comprou um carro, ela fica com raiva de você, porque ela acha que ela deveria ter um carro. Ela não sabe quanto você paga a prestação. Ela não sabe se de repente você está almoçando pão com mortadela todo dia para pagar o carro. Alguns nem almoçam para pagar o carro. Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a pessoa está com inveja da sua colheita, mas ela não conhece a sua semeadura. Então, não entra nessa de por que fulano não gosta de mim? Porque deixa isso para lá, toca a sua vida, segue a sua vida. E voltando para cá, para a história de José, o que nós observamos aqui?
que teve uma situação em que os irmãos dele não esperavam, que era o quê? Veio a fome na terra, e a fome alcançou toda a terra, inclusive eles. O que eles controlavam? Nós somos muitos, José é um só. Nós somos mais fortes, José é mais fraco. Nós somos mais estratégicos, José é mais ingênuo. Então, a gente vai pegar, vender José, fica livre, embora queriam matar, né? E fica livre dele. Entretanto, os homens não controlam as circunstâncias. O camarada, ele pode estar com uma arma e apertar o gatilho, mas ele não controla a circunstância. Se aquela arma está com defeito, e aí? Ele não controla a circunstância. Se de repente o socorro chega, ele não controla a circunstância. Se de repente, quando ele apertou o gatilho, o projétil bateu em alguma coisa e aí resvalou e não foi um ponto vital. Então, eu não sei se dá para perceber que os homens, eles podem tentar fazer algumas coisas. Muitos podem ser os planos dos homens, mas a resposta certa também da boca do Senhor. De repente, eu pelo menos de experiência própria, eu trabalhei numa empresa que tinha uma pessoa na área de chefia. Ela era amiga da diretora da empresa e ela estava querendo a minha cabeça para ser mandada embora. Eu tirei férias, foi quando eu escrevi o livro que o irmão leu. E aí, o que aconteceu? Quando eu volto de férias, ela tinha sido demitida. Entende como é que é a vida? Uma pessoa que tinha poder de me mandar embora, em 30 dias foi mandada embora. E o que eu fiz? Nada, porque eu não podia fazer nada. Mas há um Deus do céu, há um Deus do céu que cuida de você, há um Deus do céu que sustenta a sua vida, há um Deus do céu que é maior do que o médico que diz que não tem mais jeito, um médico que pode saber um monte de coisa, mas não tem o poder de Deus. Um juiz que diz, olha, sua causa não tem igual. Só que existe um Deus acima do juiz. Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós achamos que meu mundo caiu. Não, você faz parte de um plano. Ou então, quando alguém trama contra outra pessoa, agora fulano não escapa. Não, existe alguém maior do que nós. E aí, nós observamos aqui o seguinte: trate bem as pessoas. Por quê? Porque aquele José que eles trataram mal, agora era o cara da situação. Aquele José que eles pensaram o seguinte: acabamos com a vida dele, ele não vai ser mais o queridinho do papai. Agora aquele José seria um cara que teria o poder de dar alimento para eles. É interessante isso. É importante eu e você perceber que sem relacionamentos, como a gente prospera nessa vida? Tudo na nossa vida está ligado a relacionamentos. É alguém que de repente viu o seu trabalho numa empresa e recomendou para alguém: olha, vai naquela loja lá, porque aquela vendedora ali é muito simpática, mas olha, é aquela assim, 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 porque se você for na outra, a outra fica fazendo muxoxo. Os antigos sabem o que é muxoxo. Está dando para entender? Os mais jovens é só dar um Google, fácil. Então, diante de uma situação dessa, você de repente atendeu bem alguém e você não sabe quem é aquele alguém. Digamos que de repente é um professor que foi comprar um livro e você o atendeu muito bem, pesquisou, correu atrás, não tem aqui, mas eu vou ver no estoque, não tem nessa loja, mas eu vou ver na outra. Você não sabe que ele está querendo pegar aquele livro para os, sei lá, digamos 100, 150 alunos que ele tem. E aí você vendeu um livro para ele. E ele falou para todos os alunos: vai em tal lugar, eu achei o livro, procura a vendedora tal, ela é muito gente boa. Entende? Você não sabe se de repente aquela vozinha que você está ajudando a carregar uma bolsa de compras, se de repente ela é avó da menina que você vai namorar ou vai casar. Você não sabe. Você não sabe se aquela pessoa que hoje você está pagando sugestão para ela
Você não sabe se essa pessoa, lá na frente, é a pessoa que pode, sendo consultada pelo gerente de uma determinada empresa, falar o seguinte: não, eu conheço sim, é meu vizinho. Já viu quando você encontra um ex-vizinho, ou um vizinho, uma ex-namorada, ou sei lá, um ex-colega de trabalho, lá na Conchichina? Aí você fala assim: o que você está fazendo aqui, cara? Aí eu pergunto: se você deve dinheiro para ele, se você deu calote, se você o agrediu, se você deu um tiro nele. Entende que assim, a gente fala assim: ah, mas até eu encontrar, o problema foi lá em Volta Redonda. O mundo é pequeno. Às vezes você vai lá no Paraná e encontra alguém. Você vai no Rio Grande do Norte e encontra alguém que você conhece ali de Caxias. É desse jeito. Então eles não tiveram aquela sensibilidade de que assim, a gente pode pagar caro por isso que a gente está fazendo. Aí é que está o caso. Aquele sobrinho órfão, de repente vai ser o cara que vai te sustentar na velhice. Enquanto eu pensava na mensagem de hoje, eu pensei: meu Deus, que Deus me guarde desse dia, mas um dia eu posso precisar que o meu filho troque minhas fraldas. Se eu maltrato meu filho hoje, pode parecer esquisito, mas nem todo pai e toda mãe é igual a irmã que ficou desesperada com medo do filho morrer. Tem pai e mãe que tem bronca do filho, porque acha que o filho atrasou a vida deles, e descarrega isso no moleque, e o moleque recebe aquilo. É claro que, obviamente, a gente quando é pai, a gente quando é mãe, boa parte das coisas na nossa vida ficam restritas. É o que eu tento falar, geralmente, para os jovens e adolescentes. Eu estava batendo papo com um jovem, né, que estava ali naquele negócio: pastor, será que eu namoro a menina, não sei o que, eu gosto dela, gosto de mim, de papo, né? Aí a gente conversou bastante. Aí quando a gente volta do acampamento, do sítio do Sossego, a gente está saindo do ônibus assim, aí está aquela molecada, né, aqueles embaixadores menores, né? Aí nisso, aquela molecada suada, sem camisa: essa vara é minha, não sei o que lá. Eu falei: ó, sabe aquela tua paquera? Termina dessa aí. Ele: ô pastor, não desmotiva não. Eu falei: entendeu? Vocês estão rindo? Do namoro sai os filhotes. E aí nesse caso, e quem não tem disposição, não arruma. Aí que está o negócio. E aí, voltando para o nosso contexto, hoje eu maltrato meu filho, e se amanhã eu dependo dele? Aí talvez alguém diga: ah, pastor, nada a ver, tem pai e mãe que cuidam dos filhos e os filhos não ligam para eles. Sim, isso pode acontecer, mas agora acho que maltratar é quase que uma certeza que vai dar ruim no final, né? Esse é o caso. Quantos aqui já não viram aquela história do filho que tem mais carinho com a avó do que a mãe, porque a avó cuidou dele? Quantos de nós não conhecem histórias desse tipo? Eu conheço vários. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se você percebe que, já que você não sabe, como aconteceu aqui com eles, veio fome na terra, todas as nações estavam com dificuldades, e a quem eles iam bater na porta para pegar comida? Com o irmãozinho deles, de 17 anos, que eles prejudicaram lá atrás, e eles não sabiam que agora o seu irmão tinha dado a volta por cima, e agora eles precisariam do irmão. Então é importante pensar nisso, sabe, que eu e você possamos, claro que a gente não vai ser igual ao Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, embora hoje em dia com a internet dá para ter, né? Embora esse 1 milhão não vai ajudar a virar uma laje, mas agora, que pelo menos você faça a sua parte, para que as pessoas torçam por você, não contra, né? Porque todo mundo torce por nós, uns contra, mas que torça a favor, que a pessoa queira o seu bem, que a pessoa queira a sua vitória. Por quê? Porque naquele dia que você podia sair mais cedo do trabalho, você ficou para ajudá-lo. Naquele dia que você podia sair mais cedo da escola, você ficou para ajudá-la. Naquele dia que você estava correndo e aí de repente aquela pessoa precisou de carona, você ofereceu. Eu não sei se dá para você perceber que as pessoas, elas ficam nos devendo. É incrível isso. Elas ficam com aquela sensação de que assim, não há dinheiro que pague o que o fulano fez por mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser legal com o fulano.
Quantos de nós aqui já não foi favorecido por causa de alguém que pediu por nós a outro alguém? Olha, esse aqui é meu sobrinho, ajuda ele lá, essa aqui é minha tia, dá uma força aí. E a pessoa, por consideração a você, ajudou o seu querido ou o seu amigo. Quanta gente já não arrumou emprego por causa do fulano? Então eu não sei se dá para perceber que é importante a gente ter essa sensibilidade. Eu costumo dizer que a maldade é burra, porque a pessoa maldosa, ela acaba tropeçando nos próprios cadastros. É questão de tempo. É questão de tempo. Não é quando, como é que pode ser? Não é será que vai acontecer? Não, é quando vai acontecer. Quando vai acontecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Um clique, por favor, meu irmão. E aí, mais um pedido que eu faço: que você faça o bem, porque o seu amanhã agradece. Como? Você pode ler esse tópico que está aqui embaixo? Troque a inveja pela admiração. Mais uma vez? Troque a inveja pela admiração. Porque vamos e venhamos. Imagina, suponhamos que você seja um cara bonito, e um cara que entrou na fila 10 vezes para ser feio, conseguiu namorar a menina que você estava afim. Daí claro que dá inveja, claro que dá. Mas quando você substitui pela admiração, você fala assim: cara, como é que pode ser tão feio, parece um filhote de cruz credo, como é que você conseguiu namorar essa menina? E o cara pode te dar uma dica, entende? De repente você não conseguiu uma vaga para estudar em determinado lugar, e um colega seu, que não fez o preparatório que você fez, que não gastou o dinheiro que você gastou, que não fez o que você fez, mas conseguiu. Em vez de ficar com inveja, porque na inveja você fica isolado, na inveja você não se aproxima, na inveja você se tranca. Agora na admiração não, você se aproxima. E aí, cara, como é que você fez? Como é que eu faço para conseguir isso daí? Pô, cara, eu fiz isso. Deu para entender? E eu tenho aprendido isso. Eu sinto inveja de um monte de gente, mas eu percebo que quando eu transformo a minha inveja em admiração, eu ganho um amigo. Eu ganho um cara que semana que vem vai falar assim: e aí, conseguiu? Tentou? Pô, cara, vai de novo. Ó, eu conheço alguém, tem esse livro aqui, vai nesse site. Por quê? Porque a gente quebrou a barreira que a inveja tinha criado e a gente construiu uma ponte, porque agora é uma pessoa que está querendo que eu alcance o sucesso que ela conseguiu. Mas infelizmente, né, gente, a tendência da gente é para o mal. E vamos então ler versículos de 6 a 8. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E aí, trazendo para o nosso contexto, por que a inveja é pior do que a admiração? Porque a inveja faz a gente querer o mal da pessoa. A inveja faz a gente querer a destruição da pessoa. Já viu aquela pessoa que parece que fica feliz quando você perde algo? Já viu? É como, por exemplo, hoje não é tanto, mas no meu tempo de homem jovem, não vou dizer que tem mais de 20 anos, senão você vai achar que eu já sou coroa, né? Mas há mais ou menos uns 24 anos, 25 anos atrás, era muito comum que quando uma menina engravidasse antes de casar, o pastor não fazia o casamento. É verdade, era desse jeito. Ele não fazia o casamento e a menina nem de branco podia casar. Era mais ou menos assim. E aí você deve pensar assim: então ninguém transava antes do casamento, né? Não, as pessoas não eram pegas, entendeu? O pecado sempre existiu. E nesse caso, diante dessa situação, o que acontece? Quando situações desse tipo aconteciam, tinha aquelas pessoas que choravam junto com as mães.
Tinha aquelas pessoas que ficavam tristes, mas tinha também aquelas pessoas que, lá, a filha do fulano, olha a santinha, olha não sei o que lá. Aí você fica assim, meu Deus do céu, que demônio é esse que faz a pessoa ficar feliz com a tristeza de alguém? Entende como é que é o negócio? E eu não conseguia entender essas coisas, não conseguia, porque se nós somos igreja, se nós somos família, a sua dor precisa me trazer dor, me trazer tristeza, me trazer solidariedade e empatia. Quem festeja a dor do outro, meu Deus do céu, não deve ser filho do papai do céu. Pode até ser, mas parece mais com o papai Satã. Então a gente olha para uma situação dessa, né, e fica pensando, o que é isso? E aí eu lembro do que a minha falecida mãe dizia: quem bate esquece. E como lembra que eu falei? O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E aí lá na frente, às vezes na mesma igreja, o tempo passa e aquela pessoa que levantou a mão para excluir uma pessoa por causa da pureza da igreja, eu não sei como, deve ser o diabo, aparece um podre da pessoa que era muito pior do que o problema daquele adolescente. E aí você fala assim: cara de pau, como é que pode? A pessoa, em vez de cuidar da sua própria vida e da sua própria espiritualidade, ela fica patrulhando a vida dos outros e torcendo para a vida dos outros dar errado. Aí eu pergunto para você: o Jesus que a gente serve fica feliz com isso? O Deus que a gente serve fica feliz com isso? Não estou dizendo aqui que a gente tem que abafar pecado. Pecado é pecado, tem que ser combatido. Mas as pessoas pelas quais Jesus morreu, elas não têm que ser combatidas, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser acolhidas. Ou não há área na sua vida e na minha que a gente precisa de tratamento e restauração? Ou todo mundo que está aqui é pureza total? Está dando para entender? Samuel tem uma cara de gente que não peca, mas se eu perguntar para a esposa, não sei. Então eu não sei se dá para perceber que assim, todos nós temos coisas na vida para tratar. Está dando para todos nós temos. E às vezes existem pessoas, sabe, que elas ignoram isso. Elas ignoram que elas também são de barro. Elas ignoram que o telhado delas também é de vidro. E elas se acham em condição de julgar os outros. E aí, quando a gente olha para uma situação como essa, relacionada à questão da inveja para a admiração, talvez você pense: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Você acha que a pirraça, a politicagem, a maldade, elas acontecem por causa de quê? Inveja. Gente que não consegue ser feliz com a sua felicidade. Aí talvez você pergunte assim: mas o que eu tenho para alguém me invejar? Eu não tenho nada. Olha bem, de não ter nada eu sou expert. Ué, eu não tenho nada, mas vez por outra aparece um querendo furar o meu olho. Acontece. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem mais do que você, mas ela não tem o que você tem. Coisa que de repente você nunca nem deu atenção para aquilo, mas ela dá. Entende? Então, eu lembro de uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: gente, eu não entendo o Robelão não tem nada e tem prestígio. Quase que eu falei: tá amarrado, satanás. Mas assim, é uma coisa que assim, tem gente que pensa o quê? Se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, se eu tiver alguma coisa para comprar nos outros, eu vou ficar cheio de amigos. Até consegue um pessoal, mas um pessoal, enquanto tem alguma coisa, fica doente, fica desempregado, perde tudo para ver seus amigos onde eles vão estar. Agora tem aqueles que não tem nada, mas as pessoas gostam de estar perto dela. As pessoas gostam de ficar juntos, de trocar uma ideia, de bater um papo. E isso quem compra os outros não tem e fica injuriado. E aí é importante, eu lembro muito do meu tempo de moleque, tinha dois caras que nunca ficavam sem jogar. O dono da bola, esse nunca, porque se ele fosse embora ele levava, né? Não, fica aí.
Com meus 8, 9 anos, eu morava ali na antiga... meu Deus, esqueci o nome da rua agora. Eu sei que é a rua onde tem o Guanabara de Caxias. E aí, naquela rua, tem o ponto final do Jardim Metrópole de Caxias. E naquela rua ali, antes de ter aquele monte de lojas, ela era uma rua residencial. E aí naquela rua, né, a gente jogava bola e tudo, brincava, aquela coisa todinha. Estava ainda construindo as lojas Magal, nem existe mais aquele negócio. E aí a gente brincava e tinha um menino, né, o Rodrigo, ele era filho de um candidato a vereador lá. E aí nisso, era o menino que mais tinha brinquedo. Ele tinha todos os Playmobils que pudesse imaginar. Playmobil, dá um Google depois para saber, não dá tempo de explicar. E aí nesse caso, ele tinha todo tipo de brinquedo, um monte de coisa, e ele sempre tinha uma bola nova. Então, quando a bola caía na casa do seu Ciro cortava a bola. Entendeu? Então, a gente, como é que é a memória da vida? E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, se o Rodrigo ficasse chateado, acabou o futebol. Então o Rodrigo era tratado meio assim, né? Ele era o queridinho. O valentão da rua defendia o Rodrigo. Quem fazia uma festa convidava o Rodrigo. O Rodrigo nunca ficava de fora. E aí, em contrapartida, tinha o craque. Esses dois nunca ficavam de fora. E você, pastor? Eu era aquele que chegava no começo, porque aí eu podia jogar, eu escolhia. Depois da primeira partida, já era. E nesse caso, diante disso, eu não sei se dá para perceber, tem gente que quer ganhar amigos porque é o dono da bola, e tem gente que consegue conquistar amigos por talento próprio. E aí às vezes o cara que é talentoso, ele tem inveja do que tem recurso, e às vezes o que tem recurso tem inveja do que tem talento, quando um pode ajudar o outro para que os dois cresçam. Mas é a maldita da inveja. É aquela pessoa que, por exemplo, quer ver? Sou pastor, né? Meu futuro só Deus sabe o que vai acontecer comigo. Mas é interessante que assim, aquela pessoa que entre ser pastor e ter uma segurança, entre aspas, né? Financeira, equilibrada, não sei o que lá, não foi para o seminário, Deus a chamou, ela não foi, recusou e tal. Às vezes a pessoa fica com bronca de mim, eu nem sei. E aí lá na frente que eu vou saber por que ela tinha bronca de mim. Ou então de repente eu que sou pastor, escolhi esse caminho, não peguei um outro caminho, aí eu vejo um irmão, homem de Deus, que é bem sucedido, e eu fico ressentido porque ele tem recursos e eu não tenho. Aí eu não sei se dá para perceber, o que a gente ganha com isso? Nada. Agora quando a gente é amigo, o que acontece? O irmão pode se beneficiar do meu ministério, e eu posso me beneficiar do conhecimento que ele tem, para eu mesmo ter meus recursos. Mas a inveja acaba com isso. Então, olhando para cá, para o contexto deles, eu não sei se você consegue perceber que assim, eles, quando eles estavam diante de um estranho, eles se prostraram sem problema nenhum. Mas quando lá atrás, eu não sei quantos aqui já leram a história de José, quando lá atrás José falou, Deus me mostrou que vocês vão se prostrar diante de mim. Você que já leu a Bíblia, você lembra como é que eles ficaram? Sabe por quê? É mais fácil sentir inveja de quem está perto do que sentir inveja de quem está longe. Um monte de gente se torna juiz federal. Agora, se o seu irmão se tornou juiz federal e você continua comunista, entende? A tendência de ter inveja é maior. Entendeu como é que é o negócio? É aquele caso de que assim, a gente tem uma tendência maior a sentir inveja de quem está mais perto. Como assim? Por que fulano? Por que não eu? Em vez da gente falar assim, que legal, alguém da minha família está me representando, alguém de São João de Meriti está me representando, alguém da nossa igreja está me representando. Eu devo para raciocinar comigo, né, que assim, a gente muitas vezes não para pensar que, peraí, eu não teria que tratar com honra um estranho? Por que eu não trato com honra o meu irmão que subiu no degrau na vida? Qual é o problema disso? Por que dói tanto?
Por que dói tanto saber que o meu vizinho conseguiu uma coisa que eu não consegui? Por que dói tanto, sabe, eu ficar triste porque o irmão da minha igreja alcançou algo que eu não alcancei? Por que eu não chego e falo assim, opa, que legal que você entrou lá, agora é minha vez, me dá uma força aí, pô. Lembra-te de mim quando entraram no teu reino, faz uma brincadeira, mas assim, eu não sei se dá para perceber, a vida poderia ser diferente, a gente poderia dançar com a vida em vez de ficar apanhando com ela, brigando com ela, perdão. E aí a gente observa que se você trocar a inveja pela admiração, você não vai ter um alvo a destruir, você vai ter um amigo a te apoiar. É diferente. Último clique, por favor, meu irmão. O Senhor amanhã vai te agradecer. Você pode ler esse último tópico aqui? Erra uma ponte entre o seu hoje sofrido e o seu amanhã. Mais uma vez. Erra uma ponte entre o seu hoje sofrido e o seu amanhã. Eu, por exemplo, ano passado, eu parei de fazer atividade física, mas até o ano retrasado, eu fazia musculação e Muay Thai. E alguns colegas lá do Muay Thai, eles treinavam para competir, tudo 20 e poucos anos, né? E o Julião só treinava porque ele tinha asma induzida por exercício. Se eu pedalasse, os bofos iam para fora. E com o Muay Thai, eu fiquei com um cardio respiratório muito melhor. Então eu pedalava, corria, jogava bola, como se eu tivesse 20 anos. Mas não dava para lutar como quem tinha 20 anos, né? Então, observa bem, o que houve de diferente entre o Roberlan antes do Muay Thai e o Roberlan depois? Atividade física. Eu fiz alguma coisa entre o eu ruim para o eu melhor. Então é o seguinte, talvez você pense, eu não tenho como aumentar o meu salário, mas se você for um faxineiro que fala inglês, quem garante que de repente, quando um estrangeiro aparecer lá na sua empresa multinacional, alguém não vai olhar para você? Porque vai ter muita gente acima de você que não vai falar inglês. É você saindo de um estado para o outro, mas quem faz isso? Você? Ou você é daqueles que fica esperando a sorte? Eu não lembro onde eu li que sorte é a combinação de preparo com oportunidade. Não adianta nada a oportunidade vir e você não se preparar. E aí muitas pessoas elas ficam esperando um anjo aparecer. Elas ficam esperando Deus descer do céu e falar assim: Joaquim, Joaquim, vai ali, pega ali, não sei o que lá. Pode acontecer, claro que pode, mas não é com todo mundo, nem todo dia. O que acontece é o seguinte, é você acordar mais cedo, dormir mais tarde, ler um pouco mais, entende? Engolir sapo do patrão, controlar seus impulsos, dizer não para aquela comida gostosa que a sogra fez. Está dando para entender? É você, por exemplo, sair do sofá, dar uma pausa de Netflix, dar uma segurada de internet, ou seja, você vai ter que fazer alguma coisa. Diz a Bíblia que hoje o Senhor acampa ao redor daqueles que temem. Acampa. Ele não vive no nosso lugar. Ele acampa, ele está ali para proteger a gente de coisas sobrenaturais. Ele não está lá para pegar o trem no nosso lugar, é a gente que pega. Perdi o ônibus, você sabe o horário do ônibus. Então você não perdeu. Você perdeu foi a hora de sair de casa. O ônibus está lá, passando sempre aquele horário. Mas você apertou o soneca. Mas é porque eu fui dormir tarde ontem. Sim, se você não tem um moleque de 2 anos pimentinho igual o meu, se você pode deitar mais cedo, por que não deita mais cedo? Não, mas é porque domingo maior estava muito legal. Então vê domingo maior e perde a hora. Eu não sei se dá para perceber que assim, existem coisas que a gente pode fazer. Lembra do plano? É aquele caso, que tal você ler um pouco mais sobre a área que você trabalha? Que tal você aprender um pouco mais sobre o seu ofício? Que tal você colar com as pessoas que você quer ser um dia igual a elas? Teve um momento de perguntas e respostas com os embaixadores lá no Círculo do Sossego, em que eram perguntas anônimas, né? E um deles perguntou: eu tenho um amigo bandido, será que eu vou virar bandido também?
Aí eu falei, olha, Jesus ele comia com publicanos e pecadores e não se tornou pecador, não pelo fato de estar ali sentado com eles, mas pelo fato de que ele era quem contagiava e não quem absorvia. Agora eu pergunto para você, qual vai ser a conversa que você vai ter com esse cara? Vai falar de quê? De Jesus? Vai falar da paz mundial? Vai falar sobre o quê? Sobre o cuidado com a saúde? Porque se você é crente, vai conversar sobre fuzil, metralhadora, qual vai ser o papo? Porque vai chegar uma hora que algo vai começar a ser comum para você. E aí você vai perder a sensibilidade para algumas coisas. E aí eu lembro mais uma vez do ditado dos antigos: quem se mistura com porcos, olha aí, não é que vocês são antigos não, antigo sou eu. E aí nesse caso, foi o que eu falei para eles. Eu falei, cara, você tem que colar com pessoas que são o que você quer ser. Você tem que colar com pessoas que fazem o que você quer fazer. Você tem que colar com pessoas que sabem o que você quer saber. Porque vai chegar uma hora que aquilo ali vai começar a se interiorizar em você. Agora, se a sua colega é daquelas que fica escutando vai malandra, filho, desculpa. Você vai se acostumar com aquilo vai ser normal. Agora, se você colar com a menina que está querendo passar para a medicina, já está no 3º ano tentando passar, opa, velho, essa garota aqui é esforçada. Ela pode até não conseguir passar, mas que ela tenta, ela tenta. Essa menina é esforçada. Entende? Qual é o seu círculo íntimo? Você se aproxima de quem? Quem é o seu mentor? Quem influencia você? Quais são os seus planos para o futuro? Ah, pastor, não adianta fazer plano porque as coisas acontecem. Diz o ditado que quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Para ir no mercado você faz uma lista. Porque se não fizer, você traz um choquito, você traz uma Coca-Cola. Quando você vai com fome, então, compra aquele amendoim que estava na porta, aquela bananada. Está dando para entender? Você não tem um plano. Agora, quando você tem um plano, você sabe o que vai fazer. E alguém fala assim, fulano, eu preciso disso aqui. Essa hora eu não posso. Dia tal eu não posso. Porque você sabe de onde vem e sabe para onde vai, e as pessoas percebem isso em você. Agora, quando você não tem nada disso, e aí, está de bobeira? Me ajuda aqui, deu para entender? Ainda mais se for parente. Fulano, está em casa? Resolve isso aqui para mim. Porque se você não tem uma agenda, alguém vai ter uma agenda para você. Com muito amor aos parentes, né? Eu sei que pelo menos aqui na igreja tem um monte de gente que é parente do outro, né? Mas assim, é importante frisar o seguinte: vocês dois são parentes também, não são? Parece, né? Parece que um admira o outro, os dois têm vários. Então, agora, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: com todo respeito aos nossos parentes, mas parente tem muito disso. Parente sempre acha que a gente tem mais dinheiro, acha que não precisa pagar quando pega emprestado. Entendeu? Então assim, é uma situação, né, que se você não tem um plano, você está lascado. É importante você ter uma noção do que vai fazer com a sua vida. Porque a Rede Globo, quando faz programação, ela tem um plano para pegar a sua mente. A Coca-Cola tem um plano para pegar o seu estômago. As empresas que fazem propaganda, elas têm um plano para alcançar você. Os políticos aí, vem aí, a eleição para prefeito, para vereador, eles têm um plano para você. Se não apareceu ninguém na sua vida nesse período, vai aparecer, escreve. Entende? Eu pelo menos passei aqui em Agostinho Porto, eu já vi, né? Hoje está um pouquinho melhor. Então, eu não sei se dá para você perceber que assim, se você não tiver uma noção de para onde você quer ir, se você não tiver uma ponte, peraí, olha só, minha vida não está legal hoje, eu não vou me conformar com isso, sua saúde não está legal, o que você vai fazer? Reclamar, filho, não adianta, todo mundo reclama. Entende? Você está com um problema financeiro, o que você vai fazer? Você e Deus não são mais a mesma coisa, o que você vai fazer? Se o ministério não está legal, o que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa entre esse estado atual difícil e o estado que você está perseguindo.
Porque, não sei se você percebe, se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Ninguém. Seu pai pode amar muito você, mas tem coisa que só você pode fazer. Seu pai pode pagar uma escola cara, mas quem decide estudar é você. Deu para entender? Eu não sei se dá para você perceber que é você quem decide as coisas que vão fazer parte da sua vida. E é você que decide o que vai rejeitar. É você que, de alguma forma, em parceria com Deus, contribui para aquilo que você vai ser amanhã. Porque você acha que se dependesse de Deus, irmão, todo mundo estaria do jeito que está? Claro que não. Por Deus todo mundo estaria bem. Por Deus todos os casamentos aqui seriam maravilhosos. Por Deus todos os pais aqui seriam os melhores pais do mundo. Por Deus todo mundo aqui estaria bem financeiramente. Por Deus tudo isso. Mas entre o que Deus quer para nós e a nossa atitude de coração, aí tem uma distância. É como, por exemplo, você, olha como que questão de atitude. Eu estou pregando a mesma palavra para todos vocês. Você pode estar tendo a seguinte atitude: vou mudar hoje, meu casamento muda hoje, minha saúde muda a partir de hoje, meu ministério muda a partir de hoje. Você pode também estar pensando: ele está falando coisa por coisa, não estou nem aí, quer saber? Não vejo a hora de acabar esse culto para ir embora para casa e comer a canja de galinha que a vovó fez. Deu para entender? É o mesmo pregador, mas não é o mesmo coração. É o mesmo Deus, mas cada crente é de um jeito. E é justamente aí onde fica a sua responsabilidade. O que você vai fazer com a palavra que está sendo pregada? O que você vai fazer com a história de José? O que você vai fazer com a oportunidade que Deus está te dando mais uma vez hoje? O que você vai fazer nessa próxima segunda-feira? Pastor, mas eu já estou velho, estou perto de morrer. Quem está morrendo são os jovens. Velho não morre não, já reparou? Olha o INSS aí. Olha aí. Olha a Previdência Privada. Olha o Paulo Guedes. Olha aí. Sabe por que estão fazendo isso? Porque uma dona de 60 anos ainda estraga casamento hoje em dia. 60 anos quando eu era criança era tipo Dona Benta. Lembra? Dona Benta? De coque. Vai ver uma mulher de 60 anos. Não é mais assim não. Entendeu? Os tiozinhos de 75 anos estão tudo no WhatsApp. Desse jeito. O povo está vivendo mais. Agora quem está morrendo? Essa garotada aí de 18, 19 anos. Eles estão morrendo. Então não sei se dá para perceber que enquanto você tem vida, vamos batalhar, vamos lutar, vamos seguir, vamos crescer. E aí eu observo aqui o que está escrito: lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos, olha aí, honestos, e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Percebe que esse José agora, poderoso, que mandava e desmandava, era aquele José lá atrás, com 17 anos. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Quem você quer ser nos próximos 30 anos? Quem você quer ser nos próximos 40 anos? Como você quer estar? Eu, por exemplo, sou pai velho, tenho 45 anos, meu filho tem 12. Quando ele tiver com 12 anos, eu estou com 55. Imagina eu com 55 anos dando conta de moleque de 12 anos. Não adianta chegar lá daqui a 10 anos e reclamar da minha saúde. Agora eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu não sei quantos viram aqui quando a gente chegou. A irmã estava aqui para começar o louvor. Ele veio igual um doido, parecendo um cavalo desembestado. Eu falei: meu Deus do céu, esse menino, o que eu faço? Né? Só tem 2 anos. Entende como é que é o negócio? Eu não posso esperar daqui a 10 anos, eu tenho que fazer alguma coisa agora. Entende como é que é a vida? Então eu gostaria de pedir isso para você. Está sem dinheiro?
Hoje você tem muito mais ferramentas do que outras pessoas. É algum problema em casa, você não tem como mudar os outros, não. Você pode fazer alguma coisa no seu comportamento. Está com um problema de saúde? Tudo bem, você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, mas agora você pode tentar pelo menos se alimentar melhor, fazer algum tipo de atividade física. Não tem dinheiro para ir para a academia? Faz uma caminhada no quarteirão. Ah, não tem muita disposição, não. Dá uma volta hoje, amanhã dá mais uma. Se ficar muito cansado, dá uma, segunda, quarta, sexta, pronto. Mas faz alguma coisa. Não se deixe levar pelas ondas da vida. Não faça isso. Observa bem a situação de José. Ele foi vendido. Olha só, ele é vendido pelos irmãos. É comprado como escravo. Depois ele é preso, como se tivesse feito alguma coisa errada. Olha quanta coisa ruim aconteceu na vida do cara. Até que chegou o momento da oportunidade. Eu não sei se você percebe o que aconteceu entre a prisão de José e o palácio. Entre a prisão e o palácio, teve uma atitude de serviço de José. Quantos aqui lembram que um copeiro teve um sonho e um padeiro teve um sonho? Quando José viu a cara deles, José falou assim: o que está acontecendo com você? De repente, alguém que você ajudar essa semana é alguém que pode ser uma porta para um nível maior que você vai ter. De repente, uma pessoa com quem você foi legal é o começo de uma nova história na sua vida. Então, eu gostaria, sabe, antes de parar aqui, que a gente pudesse pensar com carinho. Vai ser qual dos dois que... Então, beleza. Pode vir. Eu gostaria que você pensasse, sabe, com muito carinho em relação ao seu futuro. Na empresa da vida, Deus é o sócio majoritário, mas Ele tem você na sociedade. Tem coisa que Ele vai fazer, mas tem coisa que é você que vai fazer. Sabe, eu e você não podemos ficar parados, estacionados, esperando uma hora vai acontecer alguma coisa. Não. O crente que é crente é ele que constrói a sorte dele. O crente que é crente é ele que vai à luta. O crente que é crente é ele que vai para a batalha. E Deus abençoa a batalha. E Deus abençoa a semeadura. E Deus abençoa o esforço. Deus não faz mágica. Deus não é o gênio da lâmpada. Então, que nós possamos orar e agir. Que nós possamos pedir a Deus e aguardar, agir e esperar, tomando uma atitude. Amém? Fica de pé.